Oi, pessoal. O meu convidado é uma joia da literatura brasileira contemporânea. Vou conversar com o escritor Jefferson Tenório. Jefferson é formado em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorando em teoria literária pela PUC, também do Rio Grande do Sul. Ele estreou na literatura em 2013 com o romance O Beijo na Parede, eleito o livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. Em 2018, Jefferson lançou Estela Sem Deus. Jefferson foi laureado com o Prêmio Jabuti pelo arrebatador O Avesso da Pele em dezembro do ano passado. Jefferson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Maravilha. Ô Jefferson, você já dissera em entrevistas que se tornou um leitor tardiamente, que a faculdade fez com que você se tornasse um leitor consciente. Como se deu esse processo, Jefferson? Bom, então, o meu letramento literário, ele se dá justamente quando eu entro na universidade, né? A universidade eu acho que é um momento que a gente descobre um outro mundo, e principalmente da onde eu vim, né? Que eu venho de uma periferia, e que na nossa casa havia poucos livros, então a literatura e a leitura não estavam assim nos nossos horizontes, justamente porque a gente tinha outras necessidades mais urgentes, né, do que ter acesso à literatura e aos livros. Então, quando eu entro na universidade, já no primeiro semestre, eu começo a me dar conta do quanto eu havia perdido, de quantas coisas eu deixei de ler. E assim, Guilherme, eu acho que eu fiquei meio doente, assim, porque eu comecei a comprar livros compulsivamente. Você está vendo aqui atrás, né, quantidade de livros, eu já tive mais livros, porque eu achava que eu podia saber tudo. Quando eu entrei na universidade, me dei conta das coisas que eu não sabia, eu comecei a comprar livros, e aí é que eu começo a me tornar, assim, um leitor não tão consciente, porque eu não fazia uma curadoria do que eu comprava e do que eu lia. Eu ia lendo o que eu encontrava, o que as pessoas me indicavam, assim, então eu não tinha muito critério, assim, eu ia comprando e ia lendo os livros. E aí foi um momento bastante importante, essa entrada na universidade, para que eu me tornasse um leitor literário, mais consciente. Quando se discute as questões raciais dentro da literatura, que cuidados o escritor deve ter? Bom, depende de quem é o escritor e depende o que ele quer discutir, né? Por exemplo, um autor branco que queira falar sobre as questões raciais, eu acho que ele vai ter alguns problemas aí pelo meio do caminho, justamente porque é uma barreira racial, né? A questão da experiência também conta muito. Também não significa que um autor negro ele vá também ter sucesso ao falar sobre a questão racial, né? Acho que tudo depende do envolvimento que ele vai ter com a questão, o que ele estudou, porque tem muito isso também, né? O fato de uma pessoa ser negra não significa que ela também vai ter condições de falar sobre racismo. Quando me convidam para falar sobre racismo estrutural, eu creio que as pessoas não estão me convidando porque eu sou negro, mas porque eu estudei isso, né? Porque eu estudei sobre essas questões raciais. Então, me parece que o primeiro cuidado que um escritor deve ter é ter conhecimento sobre o assunto, né? E mais do que isso, ele precisa ter um envolvimento afetivo também com a causa. Não na questão do afeto em si, né? Mas de ser afetado pela questão. E aí fazer um mergulho nisso, e aí sim você pode ter uma verossimilhança, né, então. Na abertura eu falei do Avesso da Pele, esse livro que você escreveu e foi laureado com o Prêmio Jabuti. Você traz em Um Avesso da Pele, eu não vou dar spoiler, o que eu vou falar está lá na contracapa do livro. A história do Henrique, que é um professor de literatura que morre em uma abordagem equivocada da polícia, e a história dele é contada pelo Pedro, que é filho do Henrique, através da ótica do Pedro. O Pedro vai permeando toda a narrativa. O livro mostra as relações humanas,
as relações de afetividade. Os seus personagens, eles não são maniqueístas. Cada um tem a sua complexidade. Mas se a gente for escolher, eu pelo menos eu vi assim, a Marta, que é a mãe do Pedro, foi casada com o Henrique na trama, ela é a personagem com mais camadas de complexidade? Acho que sim, Guilherme. Acho que você acertou. Foi a personagem que mais me deu trabalho, assim, para justamente construir essa complexidade. Eu tinha muito medo de construir uma personagem estereotipada, né? Ou seja, ela é uma mulher negra que está num relacionamento muito conturbado, e eu tinha medo de justamente criar uma personagem que atendesse aquele estereótipo da mulher negra, raivosa, né, e tudo aquilo que... Então eu precisei fazer uma construção mais complexa e com várias camadas, porque eu queria que ela fosse a antagonista do Henrique, né? E por que ser antagonista? Porque eu também queria mostrar as falhas do Henrique, mostrar que ele também é contraditório, que às vezes ele é passivo, né, que às vezes ele erra, e quem aponta, né, esses erros, muitas vezes é a própria Marta, né? Mesmo que ela tenha... Opa! Não, perdão, Jefferson, como você falou do Henrique, aí já é o gancho para a minha próxima pergunta, aí você faz uma costura aí, por favor. Esse era o seu objetivo, não transformar o Henrique em um herói? Transformá-lo num homem comum, cheio de anseios, cheio de questões? Era esse o seu objetivo? A minha questão era não transformar o Henrique num herói, enfim, fora da realidade, né? E se a gente for analisar bem, todos nós somos heróis porque a gente sobrevive, né, todo dia, a gente vive todo dia, né? E viver não é fácil, né? Existe um peso em viver, né? E quando eu criei o Henrique, eu queria que ele se aproximasse da realidade, né? E que se ele fosse um herói, que ele fosse um herói muito próximo das condições que ele tinha, né? Ou seja, ser um professor, né? Sem grandes arroubos ou grandes feitos, né? O grande feito dele era dar uma boa aula, né? O grande feito dele é não ter abandonado a sala de aula, ter enfrentado a polícia, naquela última abordagem, né? Então, é esse tipo de herói que me agrada mais, né? Esse herói do cotidiano, né? Esse que é o professor que está sofrendo uma dor muito grande, uma desilusão, mas ele tem que continuar dando aula, ele tem que continuar trabalhando, porque a vida segue, né? Então, é isso que eu vejo como heroísmo, né, no Henrique. Você é natural do Rio de Janeiro, mora há mais de 30 anos no Rio Grande do Sul, né, na capital Porto Alegre, e são duas cidades que estão presentes nos seus livros. O Avesso da Pele, O Beijo na Parede, que foram os livros que eu pude ler, as duas cidades sempre são citadas. E eu vi uma entrevista que você comentou que os livros da sua casa serviram como apoio de um pé na mesa. E esse é um fato que está presente lá no início do Beijo do Beijo na Parede. E você também fez cursinho popular e você coloca essa questão, esse fato, no Avesso da Pele. Essas situações descritas nos seus livros, de alguma maneira, resgata emoções, sentimentos que você teve durante a sua vida? Certamente. A minha biografia é o material que eu uso para escrever, né? Alguns elementos mais emblemáticos, assim, ou mais pontuais, eu acabo utilizando, né, na minha ficção. Pessoas também que passaram pela minha vida, ou que estão presentes ainda na minha vida, acabam também virando ficção. Talvez eu tenha um exemplo mais direto, assim, que é o professor do Beijo da Parede, o professor Divino Salvador, que de fato foi um professor que eu tive, se chamava Divino Salvador e foi meu professor na 6ª série. Acho que é o caso assim mais direto, assim, um exemplo, né, de uma pessoa real
que fez parte da minha vida e que eu coloquei ali dentro da ficção. E os outros personagens são sempre uma mistura, né, de pessoas que eu conheci, e que eu modifico alguma coisa, modifico o nome, né, mas tem elementos da minha biografia que estão muito presentes, né, nos meus livros. Eu citei O Beijo na Parede, vou mostrar para o público de casa o livro do Jefferson, outro livro delicioso, arrebatador, escrita gostosa de ler, né? Os seus livros, você começa a ler e quando vê, passou a tarde, o tempo passou, a leitura é muito agradável, a sua escrita é muito simples, é muito fácil de a gente se identificar com os seus personagens. Mas em Um Beijo na Parede, você conta a história do João. A história começa com o João com 8, 9 anos e termina com o João com 11 anos. Trazer a criança como narradora da história torna o enredo mais envolvente, mais contundente? Sim, também isso, mas eu acho que também tem a ver com a experiência, né? Quando eu escrevi esse livro, eu tinha por volta de 29, 30 anos, quando eu comecei a escrever O Beijo na Parede, e a experiência, assim, que eu já tinha refletido, já tinha pensado, era a infância, né? E então eu me sentia mais à vontade e tinha mais propriedade para falar sobre a infância do que falar sobre a minha vida adulta. Então eu me volto para a infância justamente porque é um momento assim que talvez eu tivesse mais à vontade assim, para escrever. Além disso, quando você tem uma voz narrativa de uma criança, o apelo da voz infantil ele é muito mais contundente. Porque a sinceridade das crianças, ela choca as pessoas, né? Ela chama a atenção das pessoas. E aí quando você tem uma criança negra, abandonada, né, na rua, e faz aquelas reflexões, eu acho que existe aí um apelo ao leitor para que preste atenção nessa criança. E a crueza também, com que o João fala as coisas, os raciocínios que são infantis, mas ao mesmo tempo são muito maduros, né? Então ele fala sobre a morte, daqui a pouco ele fala sobre o sabor do sorvete que ele quer comer, né? Então ele não sabe muito bem se ele é adulto, se ele é criança, se ele não tem tempo para ser criança. Então foi essa escolha, esse tom que eu quis colocar no João. Ô Jefferson, você já parou para pensar, 9 anos depois do lançamento do livro, como o João estaria hoje? Eu já tentei fazer uma continuação do Beijo na Parede, eu escrevi cerca de 30 páginas, mas eu não consegui ir adiante, né? A minha relação com os meus livros é de término mesmo, assim, né? Terminou, né? Enfim, talvez seja um pouco também o tipo de relação que eu tenho na vida, assim, né? Se um ciclo acaba, para mim acabou. E eu acho que com o Beijo na Parede aconteceu isso, assim, também, né? Eu não consigo mais adiante porque foi um livro que termina ali. Mas, por outro lado, tem um pesquisador lá de Minas Gerais, que está fazendo uma tese sobre os meus 3 livros, e ele acha uma conexão aí entre os 3 romances, né? Inclusive, ele chega a apontar que o Pedro, do Avesso da Pele, poderia ser o João, né? Num certo sentido, pela experiência, pela maturidade que o Pedro apresenta e tal. Enfim, ele usa argumentos ali que me convenceram que talvez o Avesso seja uma espécie de continuação, né, do Beijo na Parede. E no Avesso da Pele, você cita, durante a escrita, o diretor francês, François Truffaut. Eu fui pesquisar acerca do filme Os Incompreendidos, que você cita lá em Um Avesso da Pele, e eu enxerguei a história do João, de O Beijo na Parede, semelhante à do Antoine Doinel, que é o personagem do Truffaut, guardada as proporções.
das histórias, você enxerga, Jefferson, alguma similaridade entre o João de O Beijo da Parede e o Doinel de Os Incompreendidos? O Truffaut, ele enfim, me acompanha já há algum tempo, né? Eu gosto muito dos filmes do Truffaut. Aliás, há duas referências a ele aí, né? Aos Incompreendidos e depois um outro filme dele que se chama Amor aos 20. Que foi uma homenagem que eu fiz para ele no capítulo em que o Pedro tem um relacionamento com a Saharienne. E é muito parecido com esse filme do Truffaut, né? Essa capa aí do Beijo na Parede é também uma referência ao Truffaut. É uma referência do filme Fahrenheit. O início do filme do Fahrenheit são antenas e prédios muito parecidos com essa imagem aí, né? Então, essas referências, assim como Os Incompreendidos, aparecem e me ajudaram também a construir o João, a construir o personagem João, me ajudaram a construir também o personagem do Pedro, né? Que é justamente isso, né? Essa incompreensão na comunicação, essa incompreensão de alguém que tem uma angústia existencial, um menino, né? Que tem uma angústia existencial e que às vezes não é compreendido. Foi justamente esse sentimento que eu quis colocar tanto no João quanto no Pedro, né? Porque se você pega o João, lê o Don Quixote, e o Doinel lê o Balzac. Então são essas pequenas similaridades que você vai, pelo menos eu fui vendo assim, enxergando a questão da família, do abandono. Ambos também vão para o reformatório. Então acaba sendo, Jefferson, uma intertextualidade que você joga, né, no Beijo da Parede para dialogar com Os Incompreendidos. É muito interessante você chamar a atenção para isso, porque acho que raramente, e eu não lembro de alguém ter mencionado essa intertextualidade dos Incompreendidos com O Beijo na Parede, assim, com o João, né, que me deixa muito feliz, né, porque de fato tem uma intertextualidade. No Beijo na Parede eu não coloco as referências textualmente, né, elas aparecem no subtexto. Tem até uma brincadeira que eu faço lá no final do livro, que é com Carlos Drummond de Andrade, e que eu achei que as pessoas iam compreender, iam entender já que eu estava falando do Carlos Drummond de Andrade, mas ninguém nunca falou sobre isso. Então eu acho que eu devo ter feito muito mal essa referência, porque eu tenho um receio assim de parecer pedante, de ter um narrador que sabe muita coisa, né? Então eu procuro manter essas referências no subtexto, né? Diferente do Avesso da Pele, em que eu coloquei textualmente ali porque fazia sentido, né? Tem um professor de literatura, né? O Pedro é um estudante de arquitetura, então ele tem um acesso aos bens culturais, então faz sentido que haja essas referências, né? Jefferson, o que é fazer literatura? Olha, eu já me questionei várias vezes, né, o que significa fazer literatura. Hoje em dia eu tenho um entendimento de que eu faço literatura 24 horas por dia, né? Não é exagero, mas hoje eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando justamente sobre essa coisa de viajar muito, né? E de viajar mentalmente, né? E eu sou uma pessoa que viaja, assim, muito. Então eu vejo uma cena na rua e eu já começo a pensar literariamente, né? Aquela cena. É o modo como eu vejo a vida, né? Então, fazer literatura é esse constante narrar, né, que eu vou narrando e às vezes eu preciso voltar para a realidade, voltar para o chão, né, e tal. Mas eu acho que a literatura também tem algumas funções, né? Embora alguns teóricos dizem que literatura não tem função nenhuma, eu discordo. Eu acho que a literatura tem uma função principal, né? Que é, primeiro, humanizar as pessoas, né? Eu acho que é um modo que a gente tem de lembrar que nós somos seres humanos, que nós somos frágeis, né? Que temos nossas contradições, os nossos conflitos, que nós erramos. Há uma outra função também, que é a função de formar leitores. Você precisa formar leitores, né, para você ter um sistema literário, né? E aí eu me vinculo de maneira muito consciente a essa função da literatura. E isso aparece na minha linguagem. Eu não ofereço barreiras linguísticas nos meus livros.
tanto no Beijo na Parede, quanto no Estela Sem Deus, né, o Avesso da Pele, você vê que tem uma fluidez ali na narrativa. E isso é proposital, né, porque eu quero pegar justamente aquele leitor, que não é um leitor literário, mas que, através do meu livro, ele pode, eventualmente, se tornar um leitor literário. Eu já recebi vários depoimentos, né, dizendo que o meu livro foi essa ponte, né. E você também é professor, né, Jefferson? Você acredita que a escola tem feito um bom trabalho na formação de leitores? Hoje eu estou afastado da sala de aula, mas enfim, eu dei aula até o início do ano, mas enquanto eu fui professor, assim como a grande maioria dos professores, né, tenta fazer o melhor, né, mas existe uma coisa chamada estrutura educacional que impede, né, que a gente consiga fazer um bom trabalho quanto à leitura. Os professores se sentem muito sobrecarregados, né, e eu acho que nas séries iniciais, você está ali no momento da alfabetização, ou no ensino fundamental 1, né, que vai até ali a quinta série, sexta série, você tem vários projetos muito bons de leitura, embora ainda seja projetos de leitura de celebração do livro, né, e não de leitura do livro. Então, você tem ali uma celebração do autor, uma celebração do livro, mas me parece que ainda falta um pouco da leitura textual mesmo, assim, de interpretação e tal, mas ainda assim se fazem bons projetos. O grande problema é quando se chega no ensino médio. Ali há uma ruptura muito grande em relação à leitura, né? Você perde muitos leitores em função da adolescência, né, e outras questões que estão envolvidas aí com a formação de leitores. Então, assim, a escola, o que eu posso dizer é que nos tornamos leitores apesar da escola, apesar da estrutura da escola, né? Ô Jefferson, quando eu perguntei a você o que era fazer literatura, você, durante a sua resposta, falou que a literatura ajuda a humanizar. Aí eu quero voltar lá em Um Avesso da Pele para falar um pouquinho da Marta, essa personagem tão complexa e tão interessante. A gente consegue humanizar a Marta? Daí a gente tem que ver a percepção, né, do leitor, né. Eu já recebi muitas leituras da Marta, e muita gente gosta dessa personagem. Alguns dizem até que ela poderia ter mais espaço na narrativa, e de fato ela tinha mais espaço, né. Na edição eu cortei 20 páginas que estavam relacionadas a ela e a vivência dela em Santa Catarina, e eu tive que cortar porque já era um outro livro, né. Aí o meu foco era contar a história do Henrique. Mas eu acho que sim, eu acho que a Marta ela se humaniza justamente por ela trazer à tona as contradições dela, né, os conflitos dela. Eu acho que não há nada mais humano do que a gente reconhecer as nossas contradições. Isso é o que a gente tem de mais humano, né, de reconhecer que a gente tem os nossos conflitos e que nós somos contraditórios, né. O poeta, o Walt Whitman, ele chega a dizer num poema que a contradição é uma conquista. A gente conquista a contradição, né, quando a gente toma consciência dela. E foi isso que eu quis colocar na Marta, né, ou seja, essa conquista da contradição. O seu novo trabalho tem o título de Onde Eles Vêm, que é o livro que você tem escrito, tem feito. Você pode adiantar alguma coisa da história e se há a previsão de lançamento? Ai, meu Deus. Eu disse isso porque o meu editor me perguntou isso há alguns dias, se ele pode contar com um romance para 2023, né, e eu disse que sim, rindo de nervoso, né, mas eu disse que sim. Então, esse novo romance é uma reflexão que eu quero fazer sobre de que modo as pessoas negras da periferia
conseguem ter acesso à cultura, à literatura e aos bens culturais, né, com toda a precariedade, né, que tem um pouco a ver com a minha biografia, mas eu quero mostrar justamente esse movimento, né, esse movimento de alguém que não tem as necessidades básicas atendidas, mas que consegue enxergar uma valorização, que valoriza justamente esse conhecimento que parece estar muito distante, né. Então a história qual é? A história de 3 estudantes universitários que entram pelo sistema de cotas na universidade, uma personagem que faz história, um outro que faz direito e um outro que faz letras. E aí eu vou narrar a jornada desses personagens dentro da universidade e de como eles vão lidar com os embates, né, que vão acontecer com os professores, com os colegas, né, porque eu acho que é preciso contar essa história que aconteceu no Brasil. A entrada de pessoas negras na universidade modificou uma série de coisas, né, inclusive esse boom de autores negros e negras, agora com mais visibilidade, é também fruto da entrada de pessoas negras que começaram a demandar outros tipos de leituras, né, leituras decoloniais, leituras não coloniais, né. Então acho que é importante contar essa história e eu estou muito animado assim para terminar. Ô Jefferson, para encerrar, o Avesso da Pele, ele teve os direitos, né, vendidos, vai virar filme. Aí a minha questão em relação ao livro virar filme é o adaptador da história, ele deve ser fiel ao que está escrito nas quase 200 páginas que você escreveu, né? O livro tem quase 200 páginas, ou ser fiel ao universo do autor? Olha, Guilherme, acho que nenhuma coisa nem outra, porque é uma outra coisa, né? O que o diretor vai propor, né? Eu acho que, claro que ele vai se utilizar dos personagens, vai se utilizar da trama, mas não é uma coisa que me preocupa, não. Acho que é uma outra arte que vai ser feita ali. O produtor, que é o Rodrigo Teixeira, que comprou, né, os direitos autorais, me perguntou se eventualmente eu vou querer contribuir com o roteiro, mas isso é uma coisa ainda a ver, né? Mas eu tenho bastante consciência de que não vou com esse olhar assim de se manter fiel ao que eu escrevi, ou se manter fiel ao universo que eu criei ali, né? Eu acho que você cria uma outra coisa, né, que é cinema, e aí você usa uma outra linguagem, enfim, é um outro universo ali que se apresenta, né? Então, quando eu vou ver um filme que eu sei que tem um livro escrito, eu não vou com essa expectativa de encontrar o que está no filme e o que eu li no livro, né, porque eu sei que são coisas diferentes, né? Então é com esse pensamento que eu também vou assistir o Avesso, né, depois que ele tiver filmado. Eu quero agradecer a sua gentileza, a sua generosidade por ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme, e vida longa aí ao seu programa. Muito obrigado, Jefferson, e mais uma vez, parabéns pelo Prêmio Jabuti, pelo Avesso da Pele. E a você, aí de casa que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá!